Me chamo Antônio Moraes Neto. Bem, esse é o projeto 2 da disciplina de tópicos avançados em energias, que é da parte de quimiometria, que seria análise multivariada, proposto pela professora doutora Mônica Benícia Mamian Lopes. Bem, o tema do meu projeto é análise de pares de bases de DNA por CERS, aplicando o PCA. Bem, o conjunto de dados apresentados aqui, que a gente vai tratar, fazer os pré-tratamentos e os processos quimiométricos, são respectivos à minha pesquisa dentro do programa de mestrado do CTQ. Bem, fala um pouco sobre as bases nitrogenadas. O ácido desoxirribonucleico, que é o DNA, ele é um polímero orgânico e, como a gente sabe, nele está contida nossas informações genéticas através das duas fitas. Essas duas fitas de DNA são formadas a partir das bases nitrogenadas, de pentoses e fosfatos. Bem, as bases nitrogenadas são conhecidas pela gente, são a adenina, a guanina, a citosina e a timina, no caso do DNA, e para o RNA, que é uma fita simples, no lugar da timina nós temos a uracila. Bem, essas bases nitrogenadas são importantes para o DNA porque elas contribuem para a estabilidade da dupla hélice da molécula de DNA. E um grande fato curioso dessas bases é que elas seguem os postulados de Watson e Crick, que dizem que existe uma interação seletiva entre uma base purina e uma base pirimidina. Essa interação acontece por ligações de hidrogênio. Então, através dessas interações, eles formam os pares de bases e promovem aplicações na área de biomedicina, na área de química medicinal e nos mecanismos de reação. Bem, a gente vai prestar atenção em dois conjuntos de bases nitrogenadas e seus derivados. A primeira é a adenina, que é uma base aromática solúvel em água, quando a gente está em baixa concentração. Ela tem a característica em adsorção em metais nobres, nesse caso ouro e prata, e a partir dessa característica de se adsorver em metais nobres, ela pode ser aplicada na detecção de doenças, hibridização do DNA e agricultura. Devido a essa grande afinidade entre a adenina e os metais como prata e ouro, principalmente quando a gente está falando de nanopartículas, é costume ver muitos estudos da adenina no campo da espectroscopia ramo amplificada por superfície, que é a espectroscopia CERS. Bem, a adenina vai se dissolver na superfície metálica de prata ou ouro por interações fortes e complexas. Muitas vezes essas interações são através de forças eletrostáticas ou acoplamentos por grupos funcionais. Derivado que a gente vai estudar aqui são as 5-aluracilas, que são derivados da uracila, que é uma base nitrogenada do RNA. Elas possuem grande importância para as aplicações biológicas. Dentro dessas aplicações, a gente está falando de aplicações como antitumoral, antiviral e antibacteriano. Então, a presença desse elemento, desse halogênio na posição 5, vai causar grandes mudanças e apresentar grandes características, como alta atividade farmacológica. Por exemplo, algumas delas são aplicadas no tratamento anticancerígeno e contra o vírus da imunodeficiência adquirida, o HIV. O 5-FU, por exemplo, que é a 5-fluorouracila, é utilizado em quimioterapia. O 5-BRO, que é a 5-bromuracila, e a 5-cloruracila são utilizados como retardantes do crescimento de metástase. E esses substituintes apresentam mudanças nas propriedades espectroscópicas das 5-aluracila. Então, aproveitando esse gancho, que a adenina pode ter uma alta afinidade com metais nobres, e a gente pode relacionar isso com a 5-aluracila também, é costume utilizar nesses estudos com CERS nanopartículas metálicas, principalmente nanopartículas de metais nobres. Por quê? Estava dizendo, a gente pode aproveitar as características das 5-aluracilas da adenina e estudar, através da espectroscopia CERS, as interações delas com nanopartículas, principalmente as nanopartículas de metais nobres. Por quê? Os metais nobres, como ouro e prata, em escala nanométrica, apresentam propriedades diferentes quando a gente está falando de escala macroscópica. Por quê?
Quando a gente está em escala nanométrica, como mostra o desenho aqui, onde a gente tem essa esfera laranjinha, a interação da radiação eletromagnética com a superfície nanométrica do metal vai causar um dipolo, uma separação das cargas positivas e negativas, tirando ele da posição, essa nanopartícula da posição do equilíbrio. Para voltar à posição do equilíbrio, essa mesma nanopartícula produz um outro campo eletromagnético para que ela volte ao equilíbrio. E assim a gente consegue ver oscilações das nanopartículas, e essas oscilações são chamadas de plasmons. Quando a gente está falando de nanopartículas metálicas, de metais nobres, de ouro e prata, a gente está falando de um fenômeno chamado de ressonância de plasmons de superfície. E é característico nessas nanopartículas que chamam a atenção por causa da cor da solução coloidal e que essa coloração, esse fenômeno, ocorre perto da região das visíveis. Então, a gente consegue ver as mudanças através, pelo olho nu. A olho nu. Ressonância de plasmas de superfície localizados foi estudado matematicamente pelo Gustavo Mie, onde ele observou, pelas equações de Maxwell, pensando numa esfera condutora com um diâmetro muito pequeno, ele chega numa relação do coeficiente de extinção com o volume, a constante dielétrica do meio e a constante dielétrica do material. E quando ele observou que a constante dielétrica do material era igual a menos 2 vezes a constante dielétrica do meio, a gente teria o máximo do coeficiente de extinção e assim a gente teria o máximo da banda LSPR. E a partir disso, ele observou que essa banda LSPR, esse deslocamento do plasma, estava ligado com a forma, tamanho, composição das nanopartículas e pelo dielétrico do meio empregado. Dando essas características da interação da adenina com as superfícies metálicas e das alurocilas também com características espectroscópicas, a gente pode utilizar a interação da luz com a matéria para conduzir esse estudo. Então, a interação da radiação eletromagnética com a matéria vai permitir o estudo da área da espectroscopia, porque a interação da radiação eletromagnética permite diversos tipos de processo, como a transição eletrônica, onde a gente observa nos espectros UV visível, as vibrações moleculares, onde a gente observa os espectros infravermelho, e as rotações moleculares, onde a gente observa isso perto da região do micro-ondas. Dentro da espectroscopia, a gente tem a espectroscopia Raman, que está ali próxima à espectroscopia do infravermelho, que seria uma espectroscopia vibracional. Ela foi observada em 1928 pelo físico indiano Raman, que a partir disso a técnica ganhou seu nome, e ela é baseada no espalhamento inelástico da luz. E o efeito Raman tem a sua atividade ligada à variação no momento do dipolo induzido, que está descrito pela equação 1. Então, o momento do dipolo induzido está ligado à polarizabilidade, que é o alfa, e o campo eletromagnético. A partir disso, a polarizabilidade está descrita na equação 2, está ligada a uma série de Taylor, onde a gente tem uma coordenada interna, que é o Q, que está ligado à frequência espalhada, e o nosso campo elétrico, na equação 4, está ligado à frequência incidida. Substituindo todas essas equações na equação 1, a gente chega ao entendimento das contribuições de diferentes espalhamentos no momento do dipolo. Então, nós temos o espalhamento highlight, que seria o espalhamento elástico, e para o espalhamento Raman, a gente tem o espalhamento Stokes e o espalhamento anti-Stokes. O espalhamento Stokes ocorre quando a frequência incidida encontra a molécula no estado fundamental e ela salta para um estado virtual, e quando ela retorna, ela cai numa frequência mais alta que o estado original. O espalhamento anti-Stokes, a gente tem a molécula já no estado excitado, ela salta para um estado virtual, e quando retorna, ela volta ao estado fundamental dela. Porém, a espectroscopia Raman, ela ainda apresenta alguns receios, por exemplo, sensibilidade, reprodutibilidade em algumas análises. E assim, é costume aprimorar ainda mais essa técnica, utilizando, por exemplo, a espectroscopia Raman
aprimorada por superfície, que é a técnica SERS. Ela foi descoberta em 1974 por Fleischmann, quando ele observou uma melhora do sinal, quando a piridina era dissolvida no eletrodo de prata. Então, a partir disso, começaram a surgir muitos estudos dentro da eletroquímica, observando esse efeito com a técnica SERS. Essa técnica, ela entra em jogo quando a gente tem baixa concentração dos analitos e a gente consegue intensificar o sinal da nanopartícula, intensificar o sinal do Raman utilizando nanopartículas, onde as moléculas, os analitos, no caso, são adsorvidos na sua superfície. Essa técnica ocorre por dois métodos. Primeiro, por dois mecanismos. A gente tem o mecanismo eletromagnético, que está ligado à intensificação do campo eletromagnético na superfície metálica, por exemplo, superfície de prata ou ouro, devido à ressonância de plasmas, que eu já falei há alguns slides atrás. O outro é o mecanismo químico, que está ligado à mudança de polarizabilidade da molécula, devido à sua interação com a nanopartícula. E essa intensificação do sinal pode levar a um fator de 10 a 14. Isso vai depender do substrato que a gente está sendo estudado. Então, tudo isso é possível porque entre as nanopartículas a gente tem o que se chama de hotspots, onde os analitos podem se encaixar e ali ajudar na intensificação do sinal. Então, no próximo slide, nesse slide, então, a gente tem um pouco representado figurativamente como é feito, onde a gente tem os analitos, e então a gente tem a incidência do laser, então ele vai ver a presença da nanopartícula e vai emitir o sinal SERS. Aqui na figura 2 a gente tem um espectrograma. O primeiro é o espectrograma só da molécula sozinha, que é a fitolacianina de cobalto. E a letra B seria o SERS dessa molécula, onde ela está adsorvida em filmes de prata. Então a gente vê um espectro menos ruidoso e com uma maior intensidade. Só que assim, quando a gente faz uma análise com espectroscopia Raman, a gente não tira apenas um espectro, a gente tira diversos espectros, às vezes triplicados desses espectros. Eu, por exemplo, tiro 63 espectros durante as minhas análises, porque são triplicadas de cada experimento. Então, a gente tem uma demanda de conjunto de dados muito grande. Então, é necessário aplicar algumas ferramentas para que a gente consiga tratar esses dados de forma eficiente. E aí entra quimiometria. A quimiometria, então, vai envolver a aplicação de métodos matemáticos e estatísticos e computacionais para investigar, interpretar e fazer algumas previsões dentro dos conjuntos de dados de diferentes análises. Por que quimiometria? Ela está dentro da interseção entre a estatística, a matemática e a química. Então, a gente tem a importância dos parâmetros matemáticos, dos parâmetros estatísticos, porém, a gente está falando aqui da área da química. A gente não pode perder qual informação química está trazendo naquele conjunto de dados. Dentro da quimiometria, consegue estudar planejamentos de experimentos que vão determinar para a gente, por exemplo, como a gente viu com o professor Bruno, quais variáveis são importantes para determinado processo. A gente tem a calibração multivariada e reconhecimento de padrões, como a gente viu com a professora Mônica, onde a gente tem ali aplicações de PCA, PLS, entre outros modelos. Trabalho, a gente vai aplicar, eu apliquei a análise de componentes principais, que é a PCA, que ajuda a conhecer similaridades entre as amostras em estudos e também amostras anômalas, ou os outliers, né, que estão ali presentes durante as análises. O que acontece? A gente vai ter aplicações de modelos matemáticos que vão conduzir a uma redução da dimensão dos dados, e vão gerar as componentes principais, que são as PCs. E a partir disso a gente consegue uma análise multivariadas em poucas dimensões. Para fazer as aplicações dos métodos matemáticos da quimiometria, a gente costuma abrir e aplicar os pré-tratamentos,
que eles vão fazer a remoção de fontes de variação que tem contribuição ou não, e que não tem contribuição nas análises. Eles vão remover essa informação e que ela de uma forma que ela não apresente importância química. Então, a remoção desses ruídos de spikes, raios cósmicos, é porque eles não têm importância para as análises químicas que a gente faz. Eles melhoram a matriz de dados e condicionam para uma melhor interpretação dos resultados. Existem diversos pré-tratamentos, porém eu vou destacar aqui os que eu mais utilizei, os que eu utilizei durante os pré-tratamentos dos meus espectros, que foi a correção multiplicativa de espalhamento, que é o MSC, né? Que vai ajudar diminuindo os efeitos fazendo uma correção nos efeitos do espalhamento da luz, que é muito bom para a espectroscopia. Eu utilizei a derivada, que corrige a linha de base, dependendo, porque alguns espectros apresentam fluorescência durante as análises, então a gente consegue corrigir com a linha de base. SNV, que é a padronização normal do sinal, que é a transformação aplicada a dados espectroscópicos para remover efeitos de dispersão. E nós temos também o alisamento, que é chamado de smoothing também, que aumenta a razão sinal-ruído. Isso é muito importante para os espectros Raman, por exemplo. Falando agora um pouco da metodologia da minha pesquisa. Então, eu faço a preparação das minhas nanopartículas através de redução química. Essa redução química, ela usa um precursor metálico e um agente redutor. O meu precursor metálico, ele tem a presença do metal que é necessário para a minha nanopartícula, no caso de prata, então eu utilizo o nitrato de prata. O meu agente redutor nessa questão é o citrato de sódio de uma solução 1%. E a gente controla durante a síntese a agitação e a temperatura controlada. Então aqui é um esquemazinho de como é feito. A gente adiciona o nitrato com a água e promove a nucleação, que seria a formação das sementes da nanopartícula, e vai controlando a temperatura. Próximo da temperatura de ebulição da água, a gente adiciona o citrato de sódio e mantém a agitação e temperatura, a agitação e o controle da temperatura até a gente ver a modificação da cor. Ainda, a gente segue um planejamento de experimento que a gente construiu através de observações, tanto com a espectroscopia UV visível, para ver onde a gente tinha ali o melhor sinal. Então, a gente tem duas variáveis. A gente tem o volume da adenina e o volume da aluracila. Aqui é genérico, porque é um planejamento de experimento para os três tipos que eu estudo, que é a fluoruracila, cloruracila e bromuracila. E a gente mantém constante o volume de cloreto de sódio e da nanopartícula de prata. Bem, os espectros foram tirados em 2 dias diferentes, utilizando metodologias diferentes. A primeira metodologia que a gente encontra nas diversas metodologias, a gente encontra metodologias diferentes quando a gente está falando da dissorção da adenina como par de base. Primeiro, a gente encontra que a adenina já está dissolvida e depois a gente adiciona o outro analito, que foi feito isso no dia 17. E a outra análise é quando a gente pega um recipiente separado, adiciona ali a adenina e a fluoruracila, forma o par de base e depois leva eles para adicionar na solução coloidal com nitrato de prata, nanopartícula de prata e cloreto de sódio. Os meus espectros CES foram obtidos na central multiusuário utilizando o Horiba, que é o espectrômetro Raman, com um laser de 533 nanômetros, que é o laser da Covert. Bem, os espectros CES são muito importantes porque eles apresentam características e impressões digitais das moléculas que estão sendo estudadas. A minha molécula está dentro aqui dos ácidos nucleicos, ali por volta de 730. A gente tem a respiração do anel da adenina e um pouco mais para frente, 770, 780, 790, nessa faixa, nós temos as bandas características da respiração dos anéis das aluracilas. Então, no dia 17/10, a gente obteve 63 espectros, sendo 21 para flúor, 21 para cloro e 21 para brom.
Os pré-tratamentos foi SNV, Smoothing, MSC e a derivada. Bem, aqui está o modelo do meu espectro. Ele foi tirado do range de 200 a 3.200. Porém, acima de 1.800 eu não tenho nenhuma informação química. Então, eu cortei essa região e mantive só essa aqui como forma de estudo. Aqui a gente tem meu modelo pré-tratado. Então, a gente tem aqui com a aplicação da derivada, onde a gente tem o ajuste da linha de base. Quando eu fui estudar a primeira vez, aplicando um modelo, a gente obteve uma resposta de 5 PCs. Porém, o que estava acontecendo? Quem estava separando essas PCs era a banda da adenina. Então, ela é comum para todas as aulas, para todos os experimentos. Ela é comum para todos esses experimentos que eu estou fazendo. Então, a fim da gente estudar mais específico, a gente selecionou só uma região de interesse onde a gente sabia ali que a gente ia encontrar informações das 5 aluracilas. A partir desse corte, a gente teve o resultado de 3 PCs explicando de forma bem relevante. A gente teve a PC1 com 64%, a PC2 com 25% e a PC3 com 2%. Então, já estava explicando mais de 80% do meu conjunto de dados. E quando a gente faz a análise com a PC1 versus PC2, nós temos o agrupamento da classe 3, que nesse caso aqui são as 5 fluorouracila, onde a 1 é a bromuracila e a 2 é a clorouracila. Então, a parte positiva da PC1 está sendo explicada pela banda em 1320 centímetros a menos 1. Com a PC1 versus a PC3, a gente vê o agrupamento do grupo 3 ainda na parte positiva da PC1 e a gente pode ver também eles na parte positiva da PC3. Para a PC2, a gente já tem aí 4 bandas no estudo. A parte negativa está sendo descrita pela banda em 1053 e 1430. Então, a gente tem a PC2 versus a PC1 aqui, a separação. A parte positiva, onde a gente tem um agrupamento melhor do cloro e da bromuracila, está sendo explicadas pela banda em 1038 e 1417. E a PC3 apresenta um agrupamento do grupo de fluorouracila, todos na parte positiva, tanto quando a gente olha PC1, PC3 SPC1 e PC3 SPC2. E isso está descrito pela banda em 813 centímetros a menos 1. Para as análises do dia 24 do 10, foram feitos os mesmos pré-tratamentos que para o dia 17 do 10, usando o SNV, o Smoothing, o MSC e a derivada. O espectro tratado, o espectro sem pré-tratamento e o espectro com tratamento. Para PC1 versus PC2, a gente tem um agrupamento aqui, apesar da aleatoriedade ainda com as amostras de cloro e bromo, um agrupamento na parte negativa da PC1, com as amostras de flúor. Então, a maioria das amostras de flúor estão aqui. Isso é melhor visto na PC1 versus PC3. Então, a gente tem as bandas que mais explicam, que é 1038 centímetros a menos 1 e 1417 centímetros a menos 1. Isso pode mostrar que essas bandas podem estar mais ligadas à presença do flúor, à característica da fluorouracila, por exemplo. Fazendo análise de PC2 versus PC1, a gente tem um agrupamento na PC2 versus PC3 das amostras de fluorouracila, na parte negativa, descritas pela banda em 1345 centímetros a menos 1. E para as análises de PC3 versus PC2, é bem característico. A gente tem aqui o agrupamento PC3 versus PC1 da fluorouracila na parte negativa, sendo descrita pela banda em 803 centímetros, e também na PC3 versus PC2, essa mesma agrupamento, só que aqui eles estão bem mais juntos,
Então, mostrando que a banda 803 centímetros pode ter mais a ver, ainda mais por estar aí próximo da região da respiração do anel dessa molécula. Então, fechando aqui o trabalho, depois da discussão de dados, a gente pode ver que a partir das PCs foi possível o estudo e classificar e separar as moléculas, por exemplo, do substituinte. A gente viu que a molécula de flúor ficou bem separada comparado com a de cloro e de bromo, mas ainda a gente tem como melhorar ainda para melhorar a análise de cloro e de bromo. Essa separação ficou muito mais evidente nos dias 17 do 10, né, quando a gente vê que elas estão bem melhor agrupadas. E foi possível também classificá-las através das bandas, né, dos modos vibracionais dessas bandas, através dos gráficos de loadings. Então, essa foi aqui a minha apresentação. Muito obrigada.